Eu sou Graziela Silveira, sou bailarina e bailaora. Sou bailarina da G da Companhia de Dança e sou bailaora de flamenco e trabalho com a Companhia Del Puerto e com outros grupos. Mas hoje a gente está aqui no Instagram do Geda, eu e os meus coleguinhas que estão chegando na live, para falar sobre o nosso projeto que a gente apresentou para o FAC Digital, que foi uma série de performances chamada Solidão Espera, baseadas nas pinturas do Edward Hopper, e que a gente fez na pandemia, no isolamento, né? E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre esse processo criativo dos nossos trabalhos. Então vai ser uma live assim, eu vou ficar por aqui e vou chamando os meus colegas. E eles vão falar um pouquinho cada um sobre o seu processo, né? Porque cada um teve liberdade para criar, para escolher o quadro sobre o qual ia falar, ia dançar, né? Não falar, né? Alguns falaram, mas que a gente ia dançar. E enfim, daí cada um vai falar um pouquinho sobre a sua performance. Para começar, eu vou chamar a Valesca, que já é a coreógrafa, diretora e idealizadora desse projeto, né? Diretora do G, da Companhia de Dança. Então, ela vai começar falando com a gente, e aí depois eu vou chamando os meus colegas. Em primeiro lugar, eu começo agradecendo o FAC Digital, emergencial, agradecendo os bailarinos que fizeram esse trabalho, agradecendo a Luciana Dariano, agradecendo ao Eduardo Hopper, porque, na verdade, foi construído dentro de três células que eu achei bem importante nesse período de pandemia, que foi a célula de colaboração, porque todos eles se colaboraram uns com os outros em informações digitais, informações da poética, informações do alcance, como deveriam chegar a fazer esse vídeo. E eu acho que essa pandemia, quem não entendeu que se sinta importante para um grupo, a partir de agora, nada vai ser construído de novo de uma maneira narcisa e egoísta. Então, a gente fez um exercício de colaborativo que foi muito importante. A escolha do Eduardo Hopper, esse pintor americano, que eu tenho certeza que ele ia votar no Biden, com certeza, foi a partir das obras dele que ele teve uma observação sobre a solidão das pessoas. E nessa solidão ele encontrou poética. O que um pouco aconteceu conosco, porque nós encontramos poética através da minha indicação e o desenvolvimento de vocês, através desse pintor que também achou que a solidão e a espera era um ponto importante para desenvolver esteticamente uma obra que hoje é elogiada no mundo inteiro. Ele é considerado um dos maiores pintores. Dizer que é importantíssimo salientar que nesse período todo que a gente só fez uma reunião presencial e depois nunca mais, esse projeto proporcionou esse diálogo. Nós continuamos nos comunicando e construindo juntos através desse FAC digital. A própria situação da verba, que é muito pequena, que será distribuído por todos os bailarinos, também é uma coisa importante de salientar, porque às vezes não é os recursos altos ou pequenos que fazem a gente. Os recursos, como são pequenos, eles não determinam a falta de engajamento e estímulo para fazer. O importante é fazer dentro de uma dignidade artística, porque às vezes, às vezes não, com certeza, a dignidade não está no valor, vamos dizer,
financeiro, mas está no valor da nossa arte. A dança é resistente, as artes são resistentes. E vai ser, tenho certeza que a gente construindo vai ser remunerada de uma forma mais condizente com o nosso trabalho. O quarto agradecimento é o agradecimento da própria orientação que nós tivemos. Eu tive a orientação, passei a orientação para vocês, junto com a Luciana Dariano, que está longe de nós, mas está perto de nós, e as coisas foram construídas dessa forma. O que tu acha? O que tu acha é isso e tal. Então, as recomendações que eu fazia, e tinha uma preocupação, que vocês fossem os autores das obras de vocês, e assim como são, fossem feitas com colaboração e com uma linha estética. Ninguém fugiu de uma linha estética, todos fizeram do seu jeito, mas com uma linha estética que combina e que concentra, talvez, a essência do gênero. Eu não ressalto nenhuma das performances, eu acho que todas elas têm uma dignidade artística, poética, colaborativa, muito importante, e tenho a dizer para vocês que nesse período eu elogiei muita gente, coisa que às vezes eu sentia assim, passava uma coisa dizia uma coisa, ou passava uma performance, claro que eu elogiei aquelas que eu gostava mais, mas eu não poupei, não economizei, entendeu? Pareceres, o meu olhar para quem me pedia e para quem também não me pedia. E eu acho que isso vai valer para nós a vida inteira, que a gente precisa olhar os outros e olhar a si mesmo e olhar quem está conosco. Então, assim, podia ser, a minha fala podia ser só de fazer cirurgicamente todo o olhar para cada performance. Mas, como eu disse para vocês, eu não destaco nenhuma, e o grande olhar desse trabalho foi a generosidade de vocês, a dignidade do Geda com vocês e a aventura, né? Vocês sabem como eu sou analógica. A aventura de ter feito alguma coisa que para nós era, para alguns não, né? Mas para outros era um desafio absurdo. E a gente venceu isso. Então, eu quero dizer para vocês mais uma vez, parabéns, sigamos, a gente tem muita coisa para fazer em 2021, eu estou muito feliz, muito satisfeita, mais ainda porque não houve também de vocês nenhuma economia para dizer para o outro, faz assim, se tu não conseguir fazer assim, faz assado, e eu acho que é assim que se constrói um coletivo. Tá? Então, com essas minhas palavras, eu passo para a Graziela, que é a nossa anfitriã hoje. Agradeço mais uma vez ao FAC Digital, e aí a gente vai começar a ver as impressões, como foi construído para cada um esse trabalho. Beijo! Eu estou chamando, gente, pela ordem que a gente foi colocando os vídeos, tá? E aí eu também estou chamando os colegas nessa ordem. Olá. Aí. Oi, Grazi. Oi. Tudo bem? Bom, eu não vou fazer perguntas, eu vou só dizer assim, fale um pouco sobre o seu trabalho. Tá Vocês ótimo. vão falar. Boa noite, gente, então. Boa noite, colegas, né, que estão aí participando também. Eu vou tentar ser conciso nesse tempo, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, desculpa te cortar, Dani. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer ali. Se a gente puder responder, a gente responde rapidinho, tá? Mas vai lá, fala. Bom, então, para a construção dessa minha videodança, que se chama Impessoalidade Íntima, né? Eu tive como referência a obra do Hopper, que se chama New York Interior, de 1921, né? Eu busquei pensar, né, uma inspiração em uma obra como a de Hopper, para mim, é pensar para além de uma simples transposição, né? De uma simples transposição de uma pintura para o corpo. Então, eu fui buscar por algumas camadas dessa obra e alguns aspectos formais que me fizeram
que me causaram disparadores, né, para pensar essa performance, pensar esse movimento e essa dança. Desses aspectos, então, acho que os que eu destaco são o fato de que é uma pintura de uma personagem, de uma mulher, né, de um sujeito que está centralizado na obra e está de costas, né? Então, uma leitura dessa obra, ela sugere algo de impessoal, como várias das obras do Hopper, mas também uma proximidade muito grande, né? Em que essa mulher está com um vestido branco, ela tem a sua pele à mostra, a pele das costas à mostra, e ela está executando um gesto, né, com o seu braço, né, com a sua mão, como se ela estivesse costurando algo que está à sua frente, portanto, invisível para a gente que está observando a obra. Tem alguns elementos, né, que me chamam a atenção também, como a porta deste ambiente, que parece ser um quarto, e um relógio, né? Então, pensar essa videodança, eu fui mais ou menos por aí, por esses elementos. Eu busquei uma atmosfera que tivesse algo de sombrio, assim, de metafísico, tal qual aparece nas obras do Hopper, né? Então, eu fui para um ambiente bastante saturado, e formalmente utilizei de um único enquadramento da câmera parada, então buscando recursos e artifícios para me movimentar dentro desse aparente sufocamento, né? Desse ambiente ali pequeno e saturado de objetos, enfim, né? Ao mesmo tempo que eu estou dançando, então, de frente para uma parede, né? Então, esses são os elementos. Também é uma obra que predomina as cores quentes, né? Eu diria que é uma obra quente, no entanto, o reflexo na roupa dessa figura, dessa mulher, tem alguns reflexos azuis, né? Então, eu busquei trabalhar isso na iluminação do meu vídeo também, esse aspecto da cor fria, em detrimento dessa obra que se sobrepõe às cores quentes. É mais ou menos por aí que eu fui. Quanto à investigação dos gestos, né? Eu tentei pensar o que poderia ser, o que precede aquele gesto, né? Que está ali deflagrado na pintura, e o que viria depois daquele gesto, né? Então, a minha investigação ela foi toda por aí. Esse aspecto da pele desta mulher também eu trouxe, né? Utilizando o corpo semidesnudo, então eu danço o tempo inteiro de costas também, e busquei, através da luz, enfatizar essa pele desnuda, né? Por baixo desse figurino que eu estou usando ali. E é basicamente isso, eu acho. Tô no meu tempo? Sim, nem vi o tempo. Como a gente fica usando o telefone e a gente não tem relógio, né? Então não tô cronometrando, quando vocês, tipo, se lembrarem eu gostei bastante. A música, tu pensa, como é que, eu acho que foi o único aspecto que tu não falou, acho que tu falou de tudo. A trilha, né? Então eu busquei por alguns aspectos, assim, ela é uma trilha de domínio aberto, né? Dessas que a gente pode usar citando os créditos ali necessários, né? Mas eu fiz uma busca basicamente por alguma trilha que tivesse algum aspecto industrial, assim, né? Alguns sons que causassem algum estranhamento, né? Porque eu acho que esse aspecto desse industrial, da máquina, de uma possível narração, né? Ela traz algum estranhamento e também fala um pouco dessa frieza, né? E desse distanciamento, talvez. Então, foi por aí, né, que eu fui atrás da trilha para esse vídeo. Tá certo. Eu vi agora que a Lu Dariana entrou aí, direto do outro lado do oceano. Beijo, Lu. Lu, que saudade! Acho que é isso, Dani. Não sei se você quer Acho que falar é mais isso, né? alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Eu agradeço ao Geda, a Valesca, a Ludariano pelas orientações também. Foi um prazer participar, né? E um pequeno respiro também nesse tempo difícil, né? A gente poder estar participando de um projeto, de um edital, que tem os seus problemas também, como todos os editais, né? Então a gente
poder seguir operando, trabalhando, né? De alguma maneira é sempre bom, ainda mais com gente que a gente gosta, assim, né? Em um trabalho que tem pesquisa de movimento, de referenciais. Então foi um prazer. Obrigado. Certo. Obrigada a você. Bom, vou chamar a Consul, vou te dar tchau e vou chamar a Consul para ela falar do trabalho dela, então. Certo? Beijo, Dani. Beijo, obrigado, Graça. Olá, Olá. boa noite, minha amiga. Tá virando especialista de fazer host de eventos online. Tô nessa, assim, de jornalista. Legal. Minha mãe ficaria mega feliz. Tua mãe queria te ver na frente dos jornais aí apresentando, tá? Ela queria que eu apresentasse o Jornal Nacional só. Mas se ela visse o Dani, ela ia adorar, porque o Dani arrasou no resumo. A gente tinha que ter brifado, assim, mais ou menos como ele fez. Mas, enfim, Verdade. como aqui cada um tem o seu processo, também é cada um com o seu processo de falar sobre o seu trabalho. Então, começa por onde tu achar interessante, assim, relevante também pro pessoal. Beleza. Tá, bom, a gente tinha a liberdade de escolher qualquer quadro, né? Eu acho que isso é importante falar. Eu peguei o Morning Sun, que é um quadro pintado em 1952 e tomado como modelo ali a esposa do Edward Hopper. Então, ele é um quadro de uma mulher que está ali banhada pelo sol da manhã, que é o título justamente do quadro, numa postura meio de imersão nos próprios pensamentos, assim, né? Ela tá com uma roupa que parece uma camisola, assim, uma coisa bem informal, bem íntima, e tem essa coisa que justamente é o mote, né, que a gente pegou, que é o isolamento urbano, né? Tem que lembrar que isso é anos 50, então é o início ali da grande fase de industrialização e urbanização das cidades. E aí que começa a ter o fenômeno das pessoas viverem mais isoladas em apartamentos, sem muito convívio, e ter essas zonas industriais, né, que até o Dani falou muito bem. Daí eu fiquei um pouco assim, né, eu acho que todo mundo que está fazendo esses trabalhos hoje está se dando conta dessa questão dos direitos autorais, então fiquei um pouco angustiada em buscar uma música que transmitisse essa coisa de uma certa angústia, uma tristeza, mas também não fosse assim um drama total, né? E aí eu achei essa música que se chama Rêverie. Ela é uma música também, né, de direitos autorais livres. Ela foi gravada pelo Lahar e está em algumas bibliotecas disponível. E foi a partir dela, né, e dessa ideia de mulher que está na cama, reflexiva, que eu construí a minha performance assim. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes de se falar, né, quando a gente cria dentro de casa, que é uma coisa que a gente nunca normalmente faz, né, assim, vou criar uma peça para dentro de casa, é que em função dos ângulos que o nosso celular permite, o tamanho da casa, o tamanho dos quartos, isso já te determina um monte de coisas, né? E aí eu fui atrás de um ângulo que trouxesse mais ou menos a lembrança daquela cama banhada pelo sol do quadro original. E aí eu me dei conta de que a única maneira que tinha de fazer isso me dava um enquadramento muito próximo, porque o quarto é pequeno, e aí eu não podia quase me mexer, resumindo a história, assim, não podia ficar de pé, não podia nada, né? Daí eu, vou ficar amarrada aqui nessa cama, né? Mas tá, daí tive um processo todo de lidar com isso e fui indo numa movimentação então mais lenta e que explorava, já que era o que eu tinha, toda a superfície da cama e a janela, que era o que dava ali no enquadramento, né? E aí, em função disso, eu me dei conta, até isso é uma coisa que eu tive o prazer de narrar aí, porque eu estou fazendo a disciplina EAD agora, né, do curso de dança, e eu
tive o prazer de narrar também na nossa disciplina de composição coreográfica, que a prof. Cibele Sastre me chamou para falar sobre esse trabalho. Eu achei muito legal a gente poder trabalhar com edição, apesar de ser bem difícil, porque eu não entendia nada, né? Todo mundo deve estar nesse mesmo barco, assim. Mas aí eu tive uma sensação que eu nunca tive na vida, né? Porque eu nunca coreografei grupos, assim. E a sensação que eu tive quando eu peguei aquelas várias imagens minhas é que eu estava fazendo trabalho de coreógrafa de mim mesma, só que de várias mins, né? Então eu tinha várias eus com movimentos que podiam se casar, né, entre si, assim, para formar uma outra composição. E foi com base nisso que eu construí o meu trabalho. Basicamente, eu usei sobreposições para dar uma ideia dessa figura que está saindo, né? Está viajando ali. Então ela está sentada, mas ao mesmo tempo ela está circulando ali numa angústia, numa coisa, sempre usando então os tons pesados da música para poder marcar as mudanças. Então, a cada batida mais forte da música, eu mudava, ou eu acrescentava mais uma de mim, né? Ou eu tirava, ou às vezes eu mudava, porque eu descobri um programa que trabalha com tonalidades de cor, então eu mudava o tom da cena, né, a cada mudança, então, a cada marcação mais grave do piano. Então, isso vai dando uma mudança de matizes que também gera, assim, essa sensação do quadro, né? O quadro, ele é muito essa luz solar que explode, tem né, uma iluminação atrás e tal, daí eu trouxe essa ideia. Foi basicamente isso, assim, meu trabalho de pesquisa foi em Legal, cima disso. bem bacana. Enfim. Então tá, Muito obrigada com os beijos, saudade de te ver ao bem, vivo. bem. Beijos. Ai, até. Beijo. Eu Oiê, voltei. Olá! Olá! consegui. Eu tava aqui, como é que eu faço pra Conseguiu, botar ao viu? vivo esse troço aqui? Ei, Graça. Fale. Fale Então, sobre por onde você quer começar a falar do seu trabalho. o nome do quadro que eu escolhi foi Sun in the Empty Room, de 1963, né? Quando a gente estava falando, né? O Gede, a Valesca fez a proposta. Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. A gente esquece. A gente já vai falando, né? Intimidade é Eu isso aí. também, mas eu também estou atropelando vocês. Eu também estou sendo péssima anfitriã, mas tá. Desculpa, gente. Então, daí quando a Valesca propôs, né, a gente falar sobre quadros do Edward Hope, e aí eu comecei a olhar, pesquisar os quadros, foi me chamar a atenção justamente de um quadro que não tinha nenhuma figura. Então, no quadro, que era só um ambiente, né? Um ambiente que Ah, é é verdade. Sun Empty Acho que o Room, teu quer era o dizer, único, né? Que era o não único. tinha nenhuma figura, nenhuma pessoa, assim. E, Verdade. na verdade, é o sol no quarto vazio, né? Então, quando eu comecei a olhar, me chamou muito a atenção desse quadro. E aí eu falei, bom, é esse, né? Então, ele data de 63, ele é um dos últimos, uma das últimas obras do Hope também. Então, ele vai falando também de uma transição que ele começa na trajetória dele, do processo de criação dele, né? Segundo alguns críticos, falam que foi quando ele começou a radicalizar aquilo que ele buscava nos quadros, que era trazer a percepção das sensações através das cores, das imagens, e que ali ele resolveu abdicar do humano como uma representação dessas emoções, entender que a impressão das cores, da luminosidade, do traço, marcaria essa subjetividade, né? Assim. Então eu falei, bom, aí eu entendi por que eu escolhi, né? Porque sou psicólogo também, terapeuta, então isso já me fez nossa, mergulhar muito nesse universo, assim, né? De um quadro que não tem um humano, mas ao mesmo tempo traz e grita muito esse lugar subjetivo, assim, né? Então a minha pesquisa foi muito esse lugar, assim, entender o que é esse momento de pandemia, de isolamento, de precisar estar dentro de casa, aonde existe luz e sombra, que espaços são esses que são iluminados por esse sol e que sombras existem, né? E que, por eu também ter a experiência de estar continuando atendendo pessoas, eu tenho ouvido
muita gente falando sobre esses espaços de luz e sombra nos seus, enfim, nos seus isolamentos, né? Então isso me foi dado um repertório de sensações maravilhosos, assim, ao mesmo tempo. Então, como trazer isso para uma performance? Então, também conversando com a Ludariane, com a Valesca, entendendo um pouco o que eu estava sentindo e ouvindo bastante delas, de entender que era um quadro que me dava uma possibilidade de fazer qualquer coisa, porque não tinha um direcionamento humano, né, de um olhar, de algo que me desse uma referência, mas ao mesmo tempo não podia ser qualquer coisa, né? Precisava ser alguma coisa, ter um corpo, ter uma. E aí eu fui tentando explorar isso, muito da luz, a luminosidade. Então eu fiz uma câmera aberta, eu fiz várias vezes, né? Várias tentativas, até ter um dia de sol, aonde eu escolhi um enquadramento que se aproximava daquele enquadramento onde a incidência da luz buscava uma faixa específica do quadro, né? Do quadro e do quarto, do ambiente que eu usei daqui de casa. E deixei quase que umas 6 horas de câmera aberta, né? Para entender o movimento que esse sol ia fazendo na minha janela e podendo Ai, que pensar, massa. e podendo perceber que esse movimento também ia causando de diferentes luminosidades nos outros espaços. E aí dentro desse recorte eu fui trazendo, aí era a minha pesquisa de movimento, né? Entender o quanto que o corpo ali não era o protagonista. Então, como eu me colocava tentando não ser o protagonista que criava a coisa. Então é muito louco, mas ao mesmo tempo eu era, né? Porque estava ali eu como corpo. Então, meu desafio era trazer a sensação dessas escutas que eu tive na minha própria, dessa percepção de estar isolado e convivendo com isso, mas ao mesmo tempo não querendo, de alguma forma, conduzir essa narrativa. Entender que a variação da luz e desse tempo é que também conduzia. É meio louco, foi um pouco Não, desse. mas é muito legal. Eu não Foi, sabia que tu tinha feito todo esse processo da câmera aberta. Que massa. foi É, uma agora experiência. lembrando do teu vídeo, realmente. Sim, sim. E aí tá, daí eu fiz várias imagens que foram como takes, né? Ela não teve uma sequência de movimentos, então ela teve takes que eu em alguns momentos me colocava naquela posição e aí fazia algumas transições gerados por essas sensações. E aí depois na edição eu pirei, porque daí eu brinquei com um monte de coisa que me ressaltava e me possibilitava trazer mais nuance naquilo que eu queria dizer, né? Então essa coisa de repetir corpos, de acelerar, diminuir, de trazer matizes de cores que intensificava essas sensações, né? Sensações de muito aprisionamento e ao mesmo tempo de muita luz também, né? Eu entendi, escutei e percebo na minha vida também o quanto que esse momento possibilita esse lugar de transformação, de recriação, de novas escolhas. Então eu também quis trazer isso para a obra, né? Assim, estou vivendo isso na minha vida e estou trazendo isso para a obra também. Assim, então isso foi muito legal fazer esse trabalho nesse momento. E aí com a música também foi isso, porque em primeiro momento eu tinha pensado, tá, vou fazer com sons que eu produzisse, né? Testei isso e não gostei. Achei que tava demais fazer som. Então eu decidi ficar em silêncio e decidi entender que o som era o próprio silêncio e deixar com que aquilo que a câmera estava captando que pudesse ser a reverberação daquilo que estava acontecendo, que era bem um cotidiano da minha casa. Obra longe, cachorro, passarinho, vozes ao fundo às vezes. E num determinado momento da performance me deu uma vontade, porque é um momento que tem uma luz bem fechada e bem de um lugar que para mim foi muito desse lugar de, bom, eu visitei esses lugares sombrios ou escuros e daqui a pouco isso eu descobri algo que era gostoso, que era interessante, que era frutífero e produtivo, assim, né? E ali eu me deu vontade de colocar uma música. Daí eu procurei eu queria efeitos, eu não queria música. Aí fui procurar nos efeitos, né? Aí também foi outra pesquisa. Aí achei no meu computador mesmo uma coisa de efeitos sonoros e achei um piano Ah, muito bonito e tocante, assim.
que até não tinha nenhuma referência, não tinha, então não coloquei referência porque era muito pouco tempo e eles não apresentaram. Provavelmente são esses efeitos que tem mesmo, né, para as pessoas usarem, assim. É, São e livros eu, também, assim, não. e eu gostei muito do impacto, que me veio uma coisa de traz um sensível que derrama, assim, né? Algo que, tá, é aquele silêncio que ao mesmo tempo tá tudo aprisionado dentro, tá ali um monte de coisa acontecendo, e eu senti que era um momento de derramamento, assim. E aí foi, aí saiu a obra. Sim, ficou bem legal. Ah, eu sou suspeita, né? Porque eu gostei de todos os trabalhos, assim, Sim, eu desde os também. trabalhos dos colegas. Eu fiquei Não, é assim, muito, nossa, essa gente se puxou muito, tá muito legal. Olha só o que sim, eles fizeram, olha essa edição. Meus sim, colegas arrasaram muito nos vídeos, eu gostei muito. uhum, também. Não, só uma coisa que eu queria ressaltar, porque ouvindo a Consul também falando, né, e o Daniel, porque é isso, né? Isso eu não tinha feito o link, né? Que pensar o momento que o Hope estava criando, no momento que estava esse confinamento cada vez maior de um processo de industrialização nos Estados Unidos, né? Das pessoas estarem muito mais urbanizadas e nesse crescimento industrial, e que de uma certa forma é um oposto que a gente vive, porque é uma parada desse processo, mas ao mesmo tempo também é um confinamento, né? E aí me fez eu pensar, nossa, que viagem, né? Já abre para se explorar em várias outras coisas também essa possibilidade de junção de dois movimentos que está acontecendo, né? Fiquei viajando nisso. Não, mas é isso aí. Ah, minha irmã entrou na live, agora sim, a família entrou, agora vai bombar. Então tá, Então tá, gratidão. adorei. É muito bom porque daí a gente vê tudo que os colegas pensaram. Eu adoro falar sobre, né? Enfim, a gente que pesquisa e fala, a gente adora falar sobre, pensar sobre as coisas, né? Então é bem Sim, bacana ver como que a coisa foi sendo construída assim na cabeça de cada um, né? sim. Então tá. Vou chamar a próxima Tá pessoa, bom, então. obrigado. Obrigada, bom te ver Bom assim te pela ver. telinha. Beijo. Até daqui a Até pouco. mais. Beijo, É, Nainaê. do. Olá. Ai, que lindo. Oiê, Oi. boa noite. Que bom. Noite. Ah, então, né? Fale, Vamos fale falar sobre sobre. você, sobre o seu trabalho. Fale o que você quiser. Bora lá. Então, primeiro também agradecendo, assim, né, a oportunidade de estar criando, assim, como os colegas falaram, né? Agradecer ao Geda, a Valesca, a Ludariano, e os colegas também por toda a partilha e processo criativo que a gente foi ali, né? Qual programa, qual editor, como é que é, enfim. E isso foi um processo novo, né? Para além da sala de ensaio, que a gente está ali lidando com o nosso corpo junto, agora lidar com outras ferramentas, com outras linguagens que estão fazendo parte de processos criativos. Né? Então, eu escolhi, né, um quadro que também percebe uma relação muito forte, assim, até com o ambiente do meu quarto, né, que é Uma Mulher ao Sol, de 1961. E é uma figura, né, de uma mulher nua, bem num quadrado assim desenhado pela luz do sol no quarto dela. Então, mostrando muito uma intimidade, né? E meu quarto aqui, onde eu tô agora, ele é muito solar, então tem muita relação, né? De várias vezes eu me perceber também, né, nisso, assim, de sentir o prazer de o sol na minha pele, o quanto eu tomei banho de sol aqui no meu quarto, né? E então foi muito também por essa sensação e ao mesmo tempo interligando, né, com todo o nosso momento que a gente está vivendo. Então, quais são as angústias, né? E essa sensação de querer respirar, de botar a cabeça para fora na minha janela, né? Então tinha toda uma questão que eu tinha que também cuidar, porque como a figura da mulher nesse quadro, ela era, né, toda nua, de pé, então assim, como agora, assim, nas redes, eu tinha que optar, assim, por escolhas de enquadramento, optar por formas de poder usar isso que fazia sentido, não fazia sentido para mim usar roupa, usar camadas, não existia esse elemento no quadro,
E eu queria seguir isso, assim, né? Então também nas conversas, né, do processo, assim, com a orientação, né, da Valesca e da Dariana, de observar quais são os detalhes, né, esse olhar dela, quais são as sensações que ela tá com cigarro, né, recém acordou, tá, né, já fumando, o que tem, né, na janela, parecia uma paisagem de uma natureza, então outras coisas que também aqui no meu quarto tem copas de árvore, tem um bosque, né, então associar alguns elementos. E aí eu também passei por isso, né, de passar semanas ali quando a gente estava, né, no processo criativo, chovendo, chovendo, e eu, cadê os raios de sol? Eu preciso dessa sensação, eu preciso, né, isso é um elemento, a luz para mim foi um elemento muito forte, assim, do processo, e eu gostei muito da imagem que a Consul trouxe, assim, que era como a gente se via, né, por estar usando registrar vídeo, depois a gente ficar se vendo, e era como isso, assim, minha sensação de estar coreografando várias eus, assim, que estavam ali em vários enquadramentos, basicamente pesquisando muito a relação com a janela e com o enquadramento de luz do sol. E também eu tinha uma pesquisa, que eu já vinha essa vontade de trabalhar a imagem de uma base de corpo-tela. Então, assim, como essa região do meu tronco, né, eu trabalhava como uma tela de sobreposição com outras imagens dançando, com outras movimentações que eu também fui criando, e que também vieram sendo bem sutis, assim, eu não me percebia fazendo muitas sequências coreográficas e coisas, vinha de um outro lugar, de uma sutileza que eu fui descobrindo no processo, assim, né. Pouca movimentação, bastante em relação à janela, né? Então, se pendurar, abrir, fechar. Então, a relação, né, de janela ficou bem forte, assim. E das sensações, as sensações que vêm dessa angústia de ficar bastante tempo dentro de casa. Então, a escolha da música também foi buscando biblioteca que tinha músicas, né, online gratuitas. E aí eu achei uma música que também ela começa, assim como o Sarraj falou, né? Eu uso o som do ambiente, então passarinho é a obra, é o som do vento, né? Que eu abro a janela, então tem isso. E aí depois de um tempo que começa uma música que me trouxe essa noção métrica de um tempo e que vai dando uma angústia, porque segue, muda a posição e o tempo está passando e tem uma continuidade, um pulso que também gera uma angústia, assim. E aí, uma das coisas do meu processo é que eu já gostava de trabalhar com edição de vídeo, já tinha uma prática nisso, nada muito, mas também fui me deparando com outros programas, que efeitos, e que eu descobri que foi uma coisa assim de um gesto que eu não estava pensando, mas quando eu comecei a criar no computador, foi como se eu sentisse que eu começava a dançar junto com janelas que eu criei, né? O nome da obra foi Janelas para Dentro. E eu percebi que isso veio muito também tinha muita relação com o que eu descobri que foi, assim, eu fui diminuindo a proporção para enquadrar, né, dentro do programa de edição, e nesse diminuir e aumentar eu achei janelas, né? Então deixar o fundo preto com janelas de imagens que iam aparecendo em diferentes lugares dessa tela. E isso foi trazendo um jogo de luz, porque quando eu começava a sobrepor imagens, às vezes ficava mais claro, mais escuro, e foi trazendo como se eu estivesse coreografando janelinhas dançando dentro de um espaço preto, sabe? Então, essa relação também com tipo, da luz e da sombra. Então, era um fundo preto com janelas, né? E eu gostei muito desse processo. Foi algo que abriu, assim, sabe, no momento da edição, assim, algo foi como criar gestos dentro dessa, além do espaço físico do meu quarto, eu descobri o espaço enquadramento da tela, e aí como eu jogava dentro desse espaço, em vez de deixar só tudo aberto, que foi a primeira vez que eu fiz isso numa edição, assim, para mim isso foi muito coreografado, assim, porque, nossa, tô coreografando telas dentro dessa dimensão que eu nem fazia ideia de tantas possibilidades que existem dentro desse espaço tela, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai perceber esses processos criativos com a tela, assim, né?
como outra ferramenta, outra linguagem, sabe? Sim. E, e é isso, senti que o meu processo andou bastante por aí, assim, então tem muito jogo de luz, assim mesmo, assim, a Valesca me deu um retorno, assim, né, a luz estava como protagonista, assim, né, e é isso que eu sinto do quadro também, Muito assim, iluminado mesmo. a presença da luz ali é bem forte no recorte, né, que o Eduardo Popper traz, assim, mais forte em alguns quadros, né? Então, foi legal ouvir, assim, também quando eu fui mostrando para alguns amigos depois, que é isso também, tinha uma angústia, sabe? Nossa, muito legal, mas dá uma angústia de assistir. Que bom ouvir, sabe? Que bom ter um feedback, um depoimento, assim, né, das pessoas que a gente mostra o trabalho. E, e a gente vai acessando o que elas sentem também, né? Sim, é bem legal. E aí, acho que é isso. Foi É, legal também assistir os tem, né? É que a processos. gente não tem o público ali, o aplauso e aquela coisa imediata, né? A gente vê, recebe de outra forma, assim. Mas é bacana mesmo. E é isso, foi legal acompanhar, curtir. Eu convido também todo mundo a ir lá, seguir a página do YouTube, né, do Geda, porque vai lá ver os vídeos, né? E isso vai. É, eles vão ficar, né, gente? Os vídeos estão lá para vocês verem quando quiserem. E, enfim, também, realmente são bem diferentes um dos outros. Vocês vão ver, assim, tem a carinha de cada um que fez o vídeo, assim. O teu vídeo é muito tu, mesmo tendo essa monte de novidade que tu achou aí no vídeo, mas ele, enfim, né? É bem, quem te conhece te enxerga um pouco, te enxerga ali, né, naquela forma, aquela narrativa ali que tu criou. Então, acho bem legal, assim, o pessoal ver também. Então é isso, gente. Dá espaço aí para mais falas, Então, colegas, e tá, gratidão pela escuta. Valeu. certo. Obrigada, Priya. Beijo, Beijo. Vou beijo. chamar a Clarissa aqui para falar com o povo. Tchau, tchau. Tchau. Ah, Oi. oi. Eu tenho que dizer que eu me surpreendi muito te vendo o teu vídeo. Então, assim, pode falar por onde que tu começou ali, porque eu quero saber. É assim, nossa, olha as ideias da Clarissa. Adorei aquele final, adorei, adorei. Pode falar, fale. Tá. Bom, a obra que eu escolhi do Hooper, ela é a obra Automate. Ela é de 1927 e ela foi lançada no Dia dos Namorados e a moça da obra é uma pintura, no caso, da mulher do artista, né? E me chamou muito a atenção que é uma mulher super bem vestida em um automate, né? E com uma luva só e um café, e a gente não sabe se ela tá chegando ou se ela tá saindo, e não tem mais nada. Então aquilo ficou muito ambíguo para mim, sabe? Tipo, o que é essa mulher nesse lugar? E aí eu comecei a pensar no que eu podia fazer com aquele quadro, pensando que talvez fosse o mais próximo da minha casa, ter uma mesa redonda, eu tinha uma mesa redonda em casa, e que eu poderia tomar café e o que eu ia fazer naquele momento com aquele quadro, assim, pensando o que aquela mulher estaria pensando naquele autômate sozinha de noite, né? E, e começou por ali, tipo, como estar bem vestida, maquiada, penteada dentro de casa. Então, e era isso, de sapato de salto, né? Enfim, e o que ela estaria ouvindo? Aí começou a pesquisa de música, no caso, né? O que tocava naquela época nos Estados Unidos. Então eu caí no jazz. E aí a primeira coisa que eu escolhi foi a música. E já pensando isso lá, quando começou o processo, né? Em abril, maio, ali, tipo, o que eu vou usar? E aí, bom, jazz norte-americano, trilhas de musicais, caí nesse lugar até achar um compositor que já tivesse falecido, que fosse de domínio público. Cheguei no Fats Waller, na música Squeeze Me. E, bom, tá, vou pensar partituras de movimento para essa música, pensando em dança de salão, pensando em movimentos de pés. E
nisso, a gente teve um encontro, a Lu e a Valesca, um encontro virtual, em que a Lu ainda me disse, essa mulher, em algum momento, ela precisa começar a ficar atordoada, ainda, né, uma mulher sozinha, né? Então, como é que isso vai acontecendo? E tá, guardei todas essas informações e vamos gravar, tá, vamos gravar. Aí, como é que eu vou gravar? Aí a questão da edição e de gravação foi que, bem pertinho de vamos gravar, apareceu um workshop sobre videodança com o Fernando Muniz, aquele momento propaganda dos coleguinhas, e eu fiz o workshop dele e foi assim, ó, tipo, ainda bem que eu fiz, porque aí eu ia passar muito mais trabalho se eu não tivesse feito. Que aí ele trouxe os conceitos de como fazer e como gravar, e quais os ângulos, e fazer um storyboard, e, né? E é isso, assim, tipo, storytelling, na verdade, né? Do que eu ia gravar, qual cena primeiro, qual ângulo, e vamos para as edições. E aí juntei tudo, picotei tudo, assim, tipo, é um atrás do outro. Eu nunca tinha feito nada disso, nem videodança, nem edição, nada disso. Tive uma Sim, outra também não. conversa com a Lu e com a Valesca, e aí elas me falaram de, vamos colocar mais angústia, e essa sobreposição, e ela vai ficando atordoada mesmo. Então isso já estava gravado. Então eu gravei bastante material para ter o que editar depois. Então, achados assim, tipo no dia da gravação, que roupa eu vou estar usando embaixo daquele casaco, né, de frio. E aí, conversando com a Valesca, eu disse, tá, e se eu tivesse de camisola, né? Tipo, eu só tá em casa mesmo, e aí e também eu queria daqui a pouco uma proposta de ela tá com alguém naquela mesa e daqui a pouco não, ela tá sozinha naquela mesa. Então, foi por aí, assim, que eu tentei criar uma narrativa. Em algum momento eu tentei criar uma dramaturgia para aquela história, sabe? Dela ir se acabando, o tempo ficar marcado pelo café que tá cheio, depois que tá metade da xícara, até a xícara vazia, no chão, as flores que estavam, e coisas do acaso. As flores estavam em casa. Então tá, então se as flores estão em casa, a gente vai usar as flores que estão em casa, sabe? E mudei a sala inteira de lugar. Toda a sala foi invertida para poder gravar, ter espaço e fazer, né? Que é isso, os desafios de gravar em casa. É o cenário que tem, é o espaço que tem, então, né? Foi por aí que eu fiz, assim. E muito na descoberta. E muito no. Vou juntar essa cena com essa. Olha, que legal, eu vou conseguir dançar em cima da mesa. Porque eu queria ter gravado em cima da mesa. Só que não dava para gravar em cima da mesa. Que é isso também, daqui a pouco abre a câmera, pega tudo. Não, fecha. Então, não dá para gravar em cima da mesa. Mas na edição dá para eu dançar em cima da mesa. Então tem coisas legais da edição. Foi um barato. Eu curti bastante, assim, curti o resultado, curti acompanhar os processos dos colegas que vinham terminando antes, ajudavam a gente também, né? Quem terminou primeiro colocava ali, tu olhava do outro, tá, isso aqui eu posso copiar, isso aqui do meu colega. E acho que é Os isso. processos, né, dos colegas ajudam, assim, também, né? A gente vai descobrindo coisas. No meu caso, obrigada, Ká. Até Saudade. mais. Beijo, saudade, saudade. Como os meus colegas, a gente tinha liberdade de escolher, né, o quadro que a gente queria. E, e aí eu escolhi o quadro. Na verdade, meus colegas foram escolhendo muito rápido. E aí os quadros que eu achava legal já tinham escolhido. Foi isso que aconteceu. E aí eu fui abrir o Google para pesquisar. A Lu mandando me puxar. Para eu pesquisar um quadro que eu gostasse. E aí eu achei nos muitos quadros, né, do Edward Hopper, eu achei um de uma mulher olhando pela janela. A Woman in Brooklyn, eu não me lembro do ano, gente, porque eu sou péssima para data.
Eu acho que é 30 e poucos, por aí. Posso estar muito enganada, tá? Mas enfim. E, e aí eu achei interessante aquela mulher sozinha, olhando. Ela não sei, não dá muito para ver se ela tá olhando para a janela ou se ela tá cabisbaixa, assim, olhando, sabe? Ela tá sozinha na sala, sentada numa cadeira, de costas, né? Quem vê o quadro vê a mulher de costas sentada e um janelão enorme. E eis que no meu apartamento eu tenho janelões, assim, porque eu não tenho sacada, mas tem umas janelas grandes, vidrões, assim, enormes. E aí eu, assim, olha. E com aquelas persianas, como tinha no quadro, que aquelas persianas rolo, assim, que elas ficam inteirinhas. E eu, ai, parece minha janela. Vou pegar esse quadro e ela tá numa cidade, eu também tô, né? E 32, o Felipe foi pesquisar, adoro quando os colegas fazem tema de casa. Obrigada, Fê, me salvando. E aí eu comecei a falar o que que eu vou falar, né? Ou o que que eu vou dançar sobre esse quadro. Falando então com a Lu e com a Valesca, que ajudam muito. E a gente fez já o processo do Às vezes eu calo, né? E elas foram super importantes, todas as contribuições, a Lu Dariano me puxando as orelhas, me mandando eu me puxar, como ela falou agora, assim, enfim. São coisas que eu preciso muito e que foram muito importantes. E nesse trabalho aconteceu que não me deu vontade de me mexer. Eu não sei se foi a pandemia, se foi o isolamento, se foi o luto, se foi, enfim, o fato de ficar em casa e estar com as atividades físicas diminuídas pela metade ou a quase nada. E, e eu não tinha vontade de me mexer, eu só tinha essa angústia. E aí eu tentei trabalhar um pouco por aí, essa espera, porque a gente estava nesse para mim era isso, a gente estava na espera. E olhando assim, né, todo mundo dentro das suas casas, a gente tinha janela como uma forma de comunicação. E aí tem as janelas, né? Tem a janela da casa, esses celulares, essas telinhas não deixam de ser janelinhas também. E aí eu pensei, na verdade, nessa espera, e que já é um processo que eu fiz teve um outro trabalho que eu fiz uma vez com o diretor Décio Antunes e também com a Valesca, que a gente fez horas e horas de pesquisa sobre espera. A gente entrava numa sala e ficava lá, tipo, o que espera? E ficava lá realmente esperando e vendo o que surgia de movimento dali. E aí eu meio né, busquei essa lembrança assim desse processo que eu já tinha feito há alguns anos atrás. E aí eu pensei em dar um movimento com a edição de vídeo. Só que aí a pessoa só sabe fazer corte seco, né, gente? Você sabe o que é corte seco? Corta e passa automático. Corta. E aí eu só, bom, é isso que eu sei fazer, é com isso que eu vou brincar. E aí foi com isso que eu brinquei na hora de editar o vídeo. Eu tive um problema sério porque eu achava que tudo que eu fiz precisava estar, porque era a espera, e eu queria essa monotonia, essa espera, essa coisa da gente ficar horas sem saber o que fazer, porque eu acho que muita gente passou por isso, mas também de ter uma ai, como é que eu vou dizer? É uma angústia, mas não é uma angústia, é uma raiva, assim, sabe? Que chega um momento que tu vai te dando raiva, tu fica cheio de tanta coisa, é tanta notícia, é tanto fato ruim, é tanta, sabe? É governo, é isso, é aquilo, tu não tá podendo fazer as coisas, e aí tu vai te enchendo daquele monte de coisa. E aí eu quis passar isso um pouquinho. No fim, a Lu e a Valesca pediram para eu dançar um pouco. Eu tentei incluir um pouco no vídeo também o que eu consegui, de um pouco mais de movimento dançado, digamos assim, dentro dessa proposta da angústia, da não vontade de me mexer, enfim.
E foi isso mais ou menos o que eu fiz no vídeo, que ficou um pouquinho mais longo do que deveria. E eu usei de trilha o barulhos, sons do ambiente e sons da minha rua, porque na minha rua, por exemplo, tem uma oficina de carro, tem um negócio lá tem um que é uma oficina mesmo, tem outro que é um negócio de balanceamento, tem uma gráfica. Então tem uns barulhos muito estranhos. E aí eu gravei esses barulhos. Gravei o barulho de chaleira, sabe essas coisas que vão somando assim e daqui a pouco acontece alguma coisa? Enfim, era isso que eu mais ou menos queria. E aí eu usei esses sons no vídeo. E esses sons, essas coisas que eu fui gravando ali na rua mesmo, dessas coisas que estavam acontecendo por ali, pela minha vizinhança. E aí eu dei o nome de Janela de um Porto, porque é isso. Pode ser um porto qualquer, em qualquer lugar, e pode ser a cidade Porto. E esse lugar que a gente fica esperando. É acumulação, Felipe, isso é a palavra que eu queria. É uma acumulação, assim. Talvez eu não tenha surtado o suficiente na minha performance, né? Eu só acumulei. Mas eu acho que talvez eu não tenha chegado ainda no momento do surto. Não sei, pode ser isso. Eu acho que é isso sobre o meu processo. Eu tive a ajuda do meu excelentíssimo marido, graças a Deus, que voltou, que estava fora do Brasil, ele voltou. E aí ele editou para mim algumas coisas, porque senão eu não teria conseguido colocar o quadro no início, enfim, as coisas que a gente combinou. É uma coisa legal também que os colegas falaram, que é uma forma totalmente diferente de pensar, né? Que a gente começa a ver o vídeo, ai, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo. Mas aqui eu posso repetir esse movimento e transformar em outra coisa. Enfim, ele te abre uma possibilidade enorme de formas de fazer as coisas, diferente da gente estar no palco dançando, né? Isso é muito interessante. Na verdade, com esse trabalho eu vi que a gente pode aprender mais e expandir um pouco mais o que a gente vem fazendo também. É claro que isso tudo passa pela o que a pessoa quer falar, como ela gosta de se expressar também, né? Mas eu acho que foi interessante de ver como a gente pode utilizar essa dança aqui na telinha, que é uma coisa que eu já tinha ouvido falar, óbvio, né? A gente conhece videodança, mas eu nunca tinha parado para pensar uma dança para um vídeo. É totalmente diferente quando a gente para pensar e ver tudo que pode ter de possibilidade, né? Nessa telinha. Então, eu acho que é isso sobre a minha performance. Boa noite, então, gente. Olha só, Grazi, obrigado pela condução da live, tá indo muito bem. E que bom ver todo mundo falando sobre os seus processos. Então, a criação que a gente produziu, né, que eu estava ali fazendo a performance, é Letargo Primo. Ela é baseada na obra Sunday, do Hopper. Ela é uma obra de 1926, mais antiga. Então, assim, é uma obra de 1926. Ela retrata um homem sentado num degrau. É uma das obras que se passa no lado externo de um ambiente. Isso me chamou muita atenção. É um homem que está fumando seu charuto. Ele está com uma roupa de trabalho. Parece que ele terminou o expediente ou vai começar, tu fica nessa dúvida. E aí os primeiros elementos que eu fui buscando assim, do quadro, também conversando muito com a Valesca e com a Lu, foi o elemento, né, do domingo como um dia, né, a gente já constrói esse imaginário do domingo sendo um dia de marasmo, de certa coisas devagar acontecendo, né, aquela transição, a semana iniciando, vem a segunda-feira logo em seguida. Então tem um certo vazio do que passou e aquela espera Sim. pelo que está por vir na semana seguinte. Então, o domingo como esse lugar, esse entre. Aí, usando esse vazio como motor, eu comecei a pensar nas ausências que estão nos visitando, né? E de como todos os outros dias da semana conseguiram se parecer com o domingo, né? Nessa questão do tempo que vai ficando com a percepção diferente.
Então, o Verdade. quadro trazia cores amarelas, uns tons meio de terra, marrom, uns tons pastéis. Então, é um quadro assim com essa atmosfera. E aí eu tentei trazer isso para roupa, né? Uma cor terrosa, meio marrom, meio vermelho. Uma calça jeans que vai se sujando ao longo. E também um outro elemento que apareceu na videodança, que foi uma escolha fazer os takes no fim da tarde. Então começou a ter aquela troca de luz, os takes vão ficando escuros. E aí uma coisa que aconteceu e foi legal foi que o sol, naquele dia, estava com uma coloração alaranjada muito linda, porém você sabia que a causa daquele laranja tão diferente eram as queimadas que estavam acontecendo. Então era um sol assim de incêndio mesmo, né? Era muito lindo, mas batia uma certa tristeza pela razão dele estar daquela cor. E eu acho que o que eu quis trazer assim uma ideia que conduziu muito às criações, Grazi e todos que estão vendo, é uma ideia de presenças ausentes ou ausências presentes. Então, na pandemia e na quarentena, a gente sente falta de tanta coisa, tantas vezes, que a ausência é quase uma certeza. Ela visita a gente com tanta frequência que ela se tornou presente o tempo todo. Então, é uma ausência presente. E aí, o Sim. nome veio, né, letargo, de letargia, e primo, do primeiro dia letárgico da semana, que é o domingo, vem, então, para tentar versar sobre esse cenário de um certo torpor, uma certa anestesia frente a tudo. Então, é um quadro de letargia que pode ser, ele pode resultar da falta de coisas ou do excesso de coisas, que eu acho que são dois estados de corpo que a gente visita bastante na pandemia e na vida como um todo, mas que talvez se maximizou com a Sim. pandemia. Entendi. E aí, o último detalhe que eu queria trazer é sobre a trilha, que tem uma linha mais clássica, e também tem as batidas de coração, né? Que começam bem regulares e depois vão se misturando na música e começa a ter certas interferências de certos ruídos e também sobreposição. Então, é uma trilha que me chamou bastante atenção. E eu Sim. acho que era isso por aí que eu queria Ah, bem comentar legal. mais. Eu gostei muito, assim, realmente a fotografia é muito legal. Alguns ângulos que tu pegou, assim, daqui a pouco tu aparece num lugar totalmente diferente, É tipo dentro muito da legal casinha. ouvir isso. Achei bem Sabe que legal. aquela esquina é a esquina da minha casa de infância, assim, então foi uma coisa de estar visitando memórias afetivas também. Então foi bem interessante trazer Sim. essa questão para dentro das criações. Ah, que bacana. Mas eu acredito Tá. que é isso. Se Agradeço. você falou sobre tudo que você queria, Sim. sim? Tá, Sim, vou chamar a Karine tá bem. Pereira, então. Tá. Obrigada, Fê. Obrigada pela cola ali no meu quadro, nas Imagina, minhas imagina. coisas. Obrigada. Beijo, Eu tenho saudades. realmente minha memória é péssima para datas. Acontece, é Beijo, muito saudade detalhe. também. Não, eu sempre esqueço. Beijo, até. Beijo, obrigado pelo espaço, pela escuta. A gente dá um tá? Não, a gente estava super nervoso. A gente tô rindo aqui, falando coisas engraçadinhas, porque a gente estava nervosíssimo para fazer essa live. Ai, Parece tá, como né? entrar em cena. Vamos entrar em cena. Vamos desejando merda no grupo, assim, tipo, ai, gente. Mas é legal, né? Pelo menos isso. Ai, pelo menos isso. Sim, sim, que sarro, Um né? A momento, gente tá um sempre momento. falando do nosso trabalho, pensando no trabalho, mas aí quando tem esse contato com o outro, a relação com o outro, não adianta, né? O coraçãozinho dispara. Sim, E aí, ó, minha mão tá suando. Mas acho que esse que é o barato também, né? Dessa sim, troca artística, assim. E principalmente pegando o gancho desse momento que a gente tá, assim, isolado, tentando, né? Querendo se encontrar. Aquele dia a gente se encontrou, né? No sim. aniversário, e daí querendo dar um cheiro, um agarro, e daí, tipo, a gente tem que manter no primeiro momento, né? E, então, foi muito, assim, foi mais uma vez um momento para mim de total sair do meu lugar de conforto, assim, né?
Eu fiz o meu trabalho em cima de uma obra que se chama Amanhã em uma Cidade, de 1944. E também é uma mulher que está num quarto e ela está nua, segurando uma toalha, tem uma cama, assim, né, atrás dela. E o que me chamou muita atenção também na obra foram a questão das cores, né, da luminosidade, assim, do sol entrando. E aí eu fiquei um pouco assim, né, aqui na minha casa, encontrando, né, que nem todo mundo já falou, assim, esses lugares luminosos, né, onde é que pega sol. E tinha um sol muito bacana, assim, que primeiramente, né, a ideia que me veio na minha casa, que era no quarto do Luan. E eu falei, não, vai ser aqui a transição assim, né, já pensando na transição do vídeo também. E, e aí, quando foi na hora de fazer, eu me deparei assim, com um quarto que não cabia para aquilo, que era um quarto infantil, eu ia ter que mudar muito as coisas do lugar, sabe? Tudo começou a ficar, a não, sabe, acontecer para aquilo não acontecer ali naquele quarto, né, naquele momento. Eu sabia que eu queria trabalhar com nu, e aí esse é uma barreira, né? Porque como que tu vai trabalhar com nu, né? Se a gente vive em cima ainda de uma censura muito grande, principalmente aqui nas redes sociais. Por mais que não seja, né, e que não apareça um nu explícito, assim, eu tô tratando de movimento, né? Então, a minha vontade, assim, inicial era fazer essa peça, fazer essa obra toda em cima do nu. Só que, claro, o processo, ele também vai te limitando um pouco, assim, né? E a gente entra nas nossas crenças limitantes, assim, que às vezes barram, né, em algum momento, assim, te fazem dar uma volta e repensar e se perguntar por quê. E aí é esse que é o lance, né, da gente sair um pouco fora do eixo, que é por que não? Assim, porque, né, eu tô passando, acho que todo mundo tá passando nessa pandemia, né, por um processo. Eu mudei muito, assim, meu corpo desse tempo. Eu descobri que eu sou uma sedentária, que se eu não estiver ensaiando com pessoas, se eu não estiver envolvida com grupo, foi um momento também que a gente passou muito mais na frente do computador, né, envolvendo muito mais, se engajando com as causas políticas que a gente precisa, né, assim, desde o início da pandemia, porque aquela bendita frase dos primeiros a parar, os últimos a voltar, é nós, né? Eu também tentei um pouco, me lembro que uma vez a Claudinha levantou essa questão, assim, e eu fiquei pensando, não. Aí quando eu vi que eu era uma sedentária, eu falei, sim, né? E então tem toda essa questão, assim, né, desse corpo que, ao mesmo tempo que tá ativo, porque a gente não para, né? Eu já não consigo mais separar movimento cotidiano de movimento de dança. Então, ele tá sempre acontecendo, a gente tá sempre pensando, né? Eu, pelo menos, assim, quando vou no banheiro, quando o próprio vai tomar banho, né? Nos lugares de experimentação em casa. E aí, aqui no quarto não deixou de ser diferente, assim. Então, primeiro, é importante falar também que eu fiz esse trabalho junto com um colega, porque eu não manjo nada de edição de vídeo, nada mesmo, assim. Então, eu tive que suplicar, eu tive que correr para os brod, né, e falar, por favor, me dá uma mão aí. E aí o Fernando Faleiro super se colocou à disposição. Então, assim, tem esse olhar do outro, né, do outro artista diante do que tu entrega de material para ele, né. E eu tentei falar, assim, a gente construindo junto o que eu imaginava, mas ele foi para um outro lugar. E eu deixei, né, porque é um olhar de outro artista. Ele disse, eu quero fazer nessa estética. E eu, tá, tudo bem, né? Assim, eu tava pensando outras coisas, outras sobreposições, assim, trabalhar um pouco em cima de repetição. E aí a gente criou uma terceira coisa junto. E que voltando, né? Eu me barrei, sim, em cima do nu, do sustenta, até quando no meio do processo, assim, né? Mandando pra Luciana e pra Valesca, elas me questionaram isso, assim, né? Eu primeiro mandei no momento, que foi só a primeira parte. Eu comecei gravando a parte do nu, e como eu disse, né, eu queria que tivesse sido ele todo. Primeiro, assim, voltando lá, eu queria ter construído uma estética de corpo com molde, assim, sabe? Que não aparecesse as partes íntimas para eu poder me movimentar livremente ainda, mas sem roupa. Porque é isso, assim, eu comecei a pensar na história dessa mulher
para onde ela ia e de onde ela vinha. Se ela tinha levantado naquele momento de manhã e ela estava, né? Ela tá parada na frente da janela, assim, observando a rua. Então, depois, quando veio a roupa, né? As gurias perguntaram assim: parece que tu ficou com vergonha e te vestiu. E eu fiquei me perguntando assim, será que isso aconteceu? Só que foi um estalo tão grande no momento, porque eu queria achar eu queria ter achado alguma outra coisa para colocar no meio, né? No meio disso, assim. E eu não estava encontrando. Eu queria trabalhar muito em cima do laranja, porque o quadro me dá um pouco essa cor, né? Sim. E o meu banheiro, quando ele fica assim, com um solzinho, ele fica num tom verde alaranjado, então eu sabia que eu queria trabalhar ali. E que nem eu falei, assim, teve outras cenas que acabaram não entrando por isso, porque tem uma movimentação, e o Fernando falava assim: Karine, é que aparece demais os teus peitinhos. Aí eu falei, então corta os peitinhos, que não pode aparecer os peitinhos, sabe? Então a gente limitação das redes aqui, né? Das redes sociais, no fim das contas, né? Que acaba... Exato, né? Até, né, tem o lance assim, se de repente a gente fizesse uma live, também tem isso, né, da performance, assim. Para mim, a performance, ela tá um pouco nesse lugar do efêmero, né? A gente que não tem, que o registro é feito de outra forma. A gente acabou registrando. E aí, claro, muda o contexto dele, assim. E eu me coloquei muito também, assim, eu não consigo mais, nos meus últimos trabalhos, tem sido difícil eu coreografar, sabe? Não consigo mais me ver, se não é pro hip hop específico ou algum trabalho de aula, né? Mas nos meus trabalhos, o que me dá aquele friozinho na barriga hoje é me colocar em estado de performance mesmo, em qualquer dos momentos, sem uma coreografia fechada, mas sim, né, que nem eu digo, eu começo a criar primeiro ali no mundo das ideias, né? E daí vou imaginando movimentação, e na hora sai outra coisa, né? Outros 500, assim. Tipo, tem coisas que depois eu fiquei, sabe, de resgatar. Não, mas é isso. Vamos registrar o que aconteceu. Eu tinha muita vontade, assim, minha janela é uma janela grande, né? E eu já tinha essa vontade, assim, né, de trabalhar ali. Eu fico brincando, assim, meu Deus do céu, ainda bem que meus vizinhos não me denunciaram. Porque eu saio. Eu pensei nos meus vizinhos quando eu vi a cena. Eu disse, os vizinhos da Karine devem ter curtido essa cena na janela. Teve uma hora que eu tava assim, daí tinha um casal passando lá do outro lado. Aí eu só me tapei, assim, sabe? Falei, eu tinha um colega gravando comigo, o Bruno Brandini. Aí eu disse assim, Bruno, só pra esperar eles saírem dali um pouquinho, porque eu acho que de repente pode. Mas assim, né? Eu pensei, daqui a pouquinho eles se acostumam. E também é isso. Ficou muito bonito. Ele tem, né? O nu, não adianta, o corpo, ele vai ser tabu em todos os momentos da nossa vida, eu acho, né? Não sei, não vai. Eu espero, juro que eu espero, assim, que chegue um momento que isso não seja mais o ponto principal de tudo, essa estética, né? Essa coisa limitante, assim, do se mostrar, né, do jeito que o teu corpo é, sabe? E essa questão também da gente se aceitar e se amar do jeito que a gente é, né? Não ter vergonha, não ter... Claro, eu fico falando desse jeito, assim, que eu tenho essa vontade, porque é isso, né? Por que a gente tem tanta questão do estupro ou do assédio na rua, assim? Porque é isso, o corpo da mulher, principalmente, eu acho que tinha que ser visto como uma obra de arte, sabe? Daquelas que tem a plaquinha que diz, pode tocar, não pode tocar. Um colega até esses dias falou, né? Que vai ser muito estranho sair na rua agora, sabe? Com a coisa do toque, porque a gente não tá podendo se encostar mais. Como que vai ser, né? Quando alguma pessoa estranha, que seja, sei lá, encostar de alguma... Sabe? É tudo muito mais sensível, né? E eu não tinha como não trazer pro meu cotidiano, assim, sabe? Pra minha realidade. Tipo, essa obra, na verdade, foi muito carinho, assim, o que foi se apresentado, né? Porque é isso, assim, eu tinha muito mais vontade de estar muito mais despida e também corporalmente ali, né, naquele momento. Mas foi o que foi, e eu achei que o resultado ficou muito legal, né? Tipo, primeiro a gente começou de um jeito, depois de outro. Até queria ter conversado com as gírias, porque eu mandei para elas de um jeito.
E aí depois, eu e o Fernando, a gente resolveu de outro jeito. Então, assim, elas realmente só viram depois quando ficou pronto, né? E eu tive um feedback muito legal, assim, sabe, de alguns colegas que falaram justamente isso da sombra, né? Da luz do banheiro, assim, e essa questão também, né, de se colocar ali de sida, né, enfim, nesse nosso mundão, nesse nosso trabalho. Quando o Dani apareceu a primeira vez, eu falei, esse é meu garoto, essa linha que a gente vai. Porque é isso, né? Por que não, primeiro, e a gente ter essa liberdade de expressão, né? De todas as formas, assim. Então, esse trabalho com o Geda me colocou nesse momento, sabe? Muito... É desafiador, assim, eu acho, todo o trabalho, né? Que a gente se coloca a fazer, pensar na estética dele, pensar na trilha. A trilha foi uma composição também que veio depois. Eu não queria que fosse tão em cima, tão marcadinho, porque eu venho das danças do hip hop, né, das danças urbanas, e tem essa coisa da força, né, imprimida na música, assim. Eu queria também tentar dar uma quebrada nisso. E, enfim, foi isso, acho que é isso. Legal. É muito bom, porque, na verdade, eu também, assim, por uma questão de para evitar problemas, né? Mas, por exemplo, o teu, da Priya e do Dani, que aparece um pouco de nu, a gente botou lá no YouTube, tipo, para a partir de 18 anos, assim, né? Para evitar. Eu vi que pode no YouTube, tá, gente? Quando é assim, artístico, pode, desde que não seja, né? E aí, só que daí eu assim, bom, vamos botar uma restrição para não dar problema nenhum, né? Porque, infelizmente, o Brasil, a gente não sabe para onde ele vai. Ele está cada vez voltando, né? A gente está em 2020, mas às vezes parece que não. Então, mas assim, acho que é importante se falar mesmo disso, são coisas que a gente tem que falar, né? Só porque, enfim, por que um corpo humano causa tudo isso, né, gente? Por quê? É uma coisa assim que faz a gente refletir nesse 2020 maluco. Mas tá, muito bom. Vamos falar com você. Obrigada. Ai, nem dei boa noite, né, pro povo. Oi, amigas. Então aí a gente interagindo. A gente interagindo pelas internet. Vou terminar chamando a Valesca de novo, então, que ela pediu. Daí eu vou te dar tchau. Valeu, e chamar a Valesca para encerrar aqui. Voltar para o ensaio aqui. Isso, vai lá. Ensaia, guria. Ensaia, porque sedentária basta eu, que estou aqui quase sem conseguir levantar uma perna mais. Vai lá. Tchau, beijo. E aí está de volta nossa diretora para as palavras finais. Assim, eu ouvi todos com muito carinho e cuidado, e quero dizer para vocês que vocês acessaram o corpo, acessaram a nudez de almas, a nudez dos espaços, as ausências, né? Então, foi realmente um trabalho muito rico e muito legal, muito criativo. E essa sensação de estímulo à criação. Eu tenho recebido muitas pessoas me dizendo que eu sou uma pessoa meio especialista nesse estímulo de criação. Mas eu acho que a gente não é especialista em nada, a gente é especialista na nossa vontade de fazer. Mas antes de terminar, eu quero dizer que a coreógrafa Olga Roriz, de Portugal, fez um trabalho sobre Eduard Hopper, que foi apresentado aqui em um dos festivais que eu era curadora. Fui eu que a trouxe aqui. E um trabalho lindo, eu não consegui acessar no YouTube, mas é um trabalho lindo. E quando vocês falam que nós estamos voltando para trás, eu quero dizer para vocês que em 1998 ou 96, eu trouxe a Lia Rodrigues para Porto Alegre para apresentar um trabalho que é icônico dela, chamado De Que Somos Feitos. E o trabalho era interpretado por 9 bailarinos, os quais todos estavam nus. No frontal, todo jeito, eles dançavam durante 1 hora completamente nus. E sabe onde é que foi apresentado? Isso foi no Condança, no grande hall da Assembleia Legislativa. Os deputados saíam e voltavam, as pessoas entravam e saíam,
e estavam aqueles bailarinos nus dançando, a obra é linda, que vocês podem acessar isso, da Lia Rodrigues, e nada aconteceu, não houve censura, não houve nada, foi assim, um boom, assim, algumas pessoas me perguntaram, eles estavam nus, por que a gente não pôde também tirar a roupa como plateia? Então, assim, às vezes, esse Brasil é surpreendente, né? Porque me surpreende mais quem já viveu uma situação de censura, como eu já vivi, seriamente, em 1900 e lá vai bolinha, e de liberdade absoluta, em que a gente fazia, era possível fazer tudo, né? Então, eu acho que às vezes não é dar para trás, é que está mudando um pouco, é uma situação que eu acho que vai ser efêmera, nós vamos voltar até a nossa liberdade. Então, para me despedir, um beijo para todos, saudades de todos. Sim. A gente vai voltar, vamos voltar sim, mas quero dizer para vocês que esse trabalho da Olga Roriz, que é do Eduardo Hopper, que é baseado do Eduardo Hopper, e da Lia Rodrigues, de Que Somos Feitos, era importante que vocês vissem. Parabéns para todos, cada um na sua linha, cada um pensando um pouco na sua autoria, criatividade e prazer em fazer. Com movimentos, sem movimento, procurando uma trilha adequada, entendeu? E mais uma vez, obrigada, muito obrigada pela orientação e companheirismo da Lu Dariano. E a nossa anfitriã, jornalista Graziela Silveira, foi maravilhosa. Um beijo. Beijo. Obrigada. Então tá, vou encerrar aqui o nosso finalzinho da live. E vocês, lembrando de novo, os vídeos estão todos no canal do YouTube da GEDA Companhia de Dança. Vocês podem acessar lá e ver esses trabalhos que a gente comentou aqui. Obrigada mais uma vez, Valesca. Obrigado, grupo todo aí que estava nos comentários. Beijo, boa noite, gente. Até.